Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais este webinar aqui da Dräger. Antes de começar, eu gostaria de falar aqui para vocês que nós estamos aqui num ambiente controlado. Então, eu e o Dr. Eduardo aqui estamos sem máscaras, estamos respeitando o espaço um entre o outro. E todo o pessoal que está aqui junto com a gente, nos apoiando aqui, está todo mundo com máscara, respeitando todas as normas, tá? Bom, pessoal, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre este webinar, que será sobre o estado da arte em proteção pulmonar, aqui com o Dr. Eduardo Leite, PhD em pneumologia. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Boa noite, obrigado a você, Daniel, e a Dräger pela oportunidade. Eu acho que vamos ter uma noite bem proveitosa conversando sobre conceitos muito importantes da proteção pulmonar. Tenho certeza que sim, doutor. Muito obrigado, viu? Bom, pessoal, a Dräger ela foi pioneira na ventilação mecânica, né? Desde a invenção do primeiro ventilador mecânico, pulmotor, lá em 1907. E desde então nós vemos desenvolvendo tecnologias que protegem e salvam vidas, né? Por isso mesmo nós nos posicionamos como ser especialista no cuidado crítico. Além de todo o conteúdo hoje que a gente vai trazer aqui com o Dr. Eduardo Leite, a gente vai aproveitar esse momento aqui também para fazer o lançamento desses novos ventiladores aqui que a Dräger está trazendo para o mercado este ano, agora em 2020, que são os ventiladores V600 e V800. São ventiladores que trazem um novo design, um novo conceito de usabilidade, com todas as ferramentas, todas as técnicas de ventilação mecânica que a Dräger possui, de um jeito muito mais fácil, muito mais simples de manipular, trazendo um novo conceito, principalmente em relação à usabilidade dos produtos, tá? Nós preparamos, enquanto a gente se prepara aqui também para a gente começar esta aula com o Dr. Eduardo, a gente vai passar um vídeo aqui onde conta um pouco dessa trajetória da Dräger, onde toda essa tradição que a gente tem em ventilação mecânica. Antes de começar também essa aula, gostaria de deixar claro aqui também que a Dräger não teve nenhuma influência na preparação das aulas, no conteúdo apresentado, que todo o conteúdo é de responsabilidade do seu autor, Dr. Eduardo. Solta o vídeo aí, pessoal, por favor. It's actually just breathing in and breathing out. But so much can go wrong. 41% of the patients who are artificially ventilated for at least 14 days will survive the next year. 50% of ARDS patients do not return to work 1 year after ICU discharge. More than 60% of extremely low birth weight infants develop bronchopulmonary dysplasia with an oxygen dependency. And there are many more challenges to overcome. We as Dräger have a long history in ventilation. But on an ICU, there are still the same challenges day after day. Reduce mortality rates. Reduce cognitive impairment. Avoid ICU-acquired weakness. We as Dräger have one vision in mind: how to improve outcome in intensive care. We support our customers in reducing ICU length of stay, reducing VALI and ARDS, improving patient comfort. We have proven our competence in ventilation over many years, and also our next product generation combines all our high-performance ventilation. APRV prevents ARDS. Pulmovista personalizes ventilation and reduces mortality. SmartCare reduces ventilation time, which in turn reduces ventilator-associated pneumonia. Volume Guarantee prevents bronchopulmonary dysplasia. Improving acute care is what drives us at Dräger. By introducing truly protective therapies in a care-centered environment where all devices are connected. For better clinical outcomes, improved workflows, as well as patient and staff satisfaction. We have taken the next steps. All of this is part of our new devices. The new Evita and Babylog. This is ventilation. Boa noite a todos novamente. Então, vamos começar a falar sobre o estado da arte da proteção pulmonar. Então, vou passar um pouquinho sobre os objetivos da nossa conversa de hoje
Então, primeiro, a ideia é revisar um pouco os mecanismos de lesão pulmonar, né, os mecanismos de Ville, porque esses mecanismos são os pilares que ajudaram a construção de todas as estratégias ventilatórias que a gente utiliza hoje em dia. Depois eu vou falar especificamente de alguns ajustes ventilatórios que são importantes na proteção pulmonar, especificamente volume corrente, PIP, platô, pressão transpulmonar, recrutamento, posição prona e pressão de distensão. Os mecanismos de lesão pulmonar conhecidos hoje em dia são esses, né? Volutrauma, atelectrauma, abertura e fechamento cíclicos, concentração de estresses, sobredistensão cíclica, deformação excessiva, o conceito de baby lung e o biotrauma. Então, lógico que o objetivo não é fazer uma revisão extensiva de todos esses mecanismos, mas eu vou dar alguns exemplos para que nós fiquemos todos na mesma página, na compreensão da importância desses mecanismos para a proteção pulmonar. Então, a SARA ela foi descrita em 1967, como vocês sabem, por Ashbaugh e Pett. Então, mais ou menos 7 anos depois, foi que se reconheceu que a ventilação mecânica utilizada para proteger e para salvar esses pacientes, né, com essa insuficiência respiratória muito grave, também causava dano pulmonar. Então, o Webb e Tierney, nesse trabalho, que é um trabalho seminal, pivotal nessa área, eles submeteram 47 ratinhos à ventilação mecânica com alguns parâmetros diferentes. Então, primeiro eles submeteram com PIP de 0, e eles mostravam que quando faziam PIP de 0 e pressão inspiratória muito alta, essa pressão inspiratória de 45 de pico, os pulmões dos ratinhos ficavam invariavelmente muito edematosos, muito hemorrágicos, e os ratinhos acabavam morrendo, geralmente dentro de 1 hora de ventilação. Lembre que são ratinhos de pulmão previamente normal. E o grupo em que os pesquisadores utilizaram PIP, mesmo chegando à mesma pressão de pico, no caso PIP de 10, era um grupo que ficava protegido, pelo menos parcialmente, do edema pulmonar, e todos os animais sobreviviam ao período experimental. Então, esse estudo foi a primeira evidência patológica da lesão pulmonar, causada pela ventilação mecânica, e é importante lembrar que esses parâmetros ventilatórios eram parâmetros relativamente compatíveis com o que se usava na época. Então, um primeiro mecanismo que eu gostaria de falar é um mecanismo que a gente chama de abertura e fechamento cíclico, tanto de vias aéreas quanto de alvéolos. Então, essa é uma tomografia de um paciente da tese do Dr. Gustavo Junot de Matos, orientando da professora Carmen Valente. Ele gentilmente cedeu essa tomografia para que eu apresentasse. Então, essa é um paciente, uma tomografia de um pulmão de um paciente com um colapso posterior bem acentuado, tomografia feita durante a expiração. E prestem atenção que da expiração para a inspiração, essa outra tomografia foi feita no mesmo paciente na pressão de platô. Então, na inspiração ocorria uma abertura dessa porção do lobo inferior esquerdo, né? Então, esse mecanismo de abertura e fechamento é um mecanismo que é capaz de causar lesão pulmonar e é conhecido como abertura e fechamento cíclicos, né? O tidal recruitment na literatura em inglês. Existe um outro mecanismo, que é descrito desde a década de 70 pelo Dr. Diamit, que é um mecanismo que a gente chama de concentração de estresses. Nesse trabalho, que foi também um trabalho muito importante, dos mais citados nessa área de Ville, o que ele mostrou era um trabalho meio bancada e meio teórico, e o que ele provou foi que se você aplicava algumas pressões, que são pressões que nós aplicamos hoje facilmente beira-leito, como a pressão de platô de 30, um paciente grave, a gente facilmente chega lá. Então, a pressão de platô de 30, se isso leva, por exemplo, a uma pressão transpulmonar de 15, né, e isso acontece num pulmão heterogêneo, em que uma região expande muito mais do que outra, é possível que localmente, regionalmente, a pressão de distensão, a pressão transpulmonar, ou estresse regional, chegue a 70 centímetros de água. A gente sabe que é uma pressão extremamente alta, capaz de causar lesão, tanto lesão macroscópica como barotrauma, como também lesão microscópica. Existe esse outro mecanismo, que é o mecanismo de sobredistensão cíclica. Esse é um trabalho muito bacana do Dr. Terrani, já de 2007. Então, o que ele fez? Eram pacientes, 30 pacientes, todos esses pacientes estavam submetidos a ventilação protetora, né? Então, ventilação com 6 ml por quilo de peso predito, seguindo o protocolo ARDSNET, e ele fez tomografia nesses pacientes, ele observou que alguns pacientes
principalmente aqueles mais graves, com maior área de colapso pulmonar, eles tinham sobredistensão cíclica. O que é isso? Então, se vocês olharem na tomografia, tem uns pontinhos, tem o verde, que é o colapso, o azul, que é o pulmão que está normalmente aerado, e tem os vermelhos, os pontos vermelhos, que é pulmão hiperaerado. O que ele mostrou que da expiração para a inspiração, alguns pacientes tinham um grande aumento desse compartimento hiperaerado, que é a tal da sobredistensão cíclica. Esses pacientes, eles, na análise de cluster, ele identificou que eram também aqueles pacientes que tinham pressão de platô mais alta. Os pacientes com pressão de platô acima de 27 eram aqueles pacientes que tinham também uma sobredistensão cíclica mais acentuada. E eles mediram também citocina, esses pacientes tinham mais citocina, mais expressão de citocina e menos dias livres de ventilação mecânica. Um outro conceito é o conceito da deformação cíclica, que é um pouquinho diferente da sobredistensão cíclica. Então, esse é um conceito que já vem desde o começo dos anos 2000, né? O Daniel Tchumpelin mostrou no Blue Journal em 2000, onde ele esticava células pulmonares, né? Então, ele esticava essas células epiteliais fazendo deformações, tanto deformações estáticas, quanto deformações cíclicas, quanto deformações máximas iguais, mas com deformação cíclica diferente, né? E o que ele mostrou que quando você deforma essas células epiteliais, as células morrem e sofrem necrose, né? E isso acontece em maior grau, quanto maior é o grau de deformação e também quanto maior é a taxa de deformação. Então, quer dizer, esticar a célula pode ser, se você estica demais, pode ser danoso para a célula e, consequentemente, danoso para o pulmão. Para vocês terem uma ideia, essa é uma deformação unidimensional, né? Só numa dimensão. Então, esses 37, na verdade, 30% de deformação unidimensional equivale a você dobrar o volume, mais ou menos. Então, é uma deformação significativa, essa de 37 que ele estudou. Então, uma outra coisa que ele mostrou é assim, que se você compara a deformação, então aqui é parecido um pouco com o Webb e Tierney mostraram nos ratinhos, né? Então, se você faz uma deformação máxima igual, de 50%, mas em um grupo de células você deixa a célula voltar para o repouso e no outro você estica até o mesmo tanto, mas você não deixa o elástico voltar para a posição de repouso, você deixa ele voltar só para metade do caminho. E o que ele mostrou foi que essa célula que é deformada para metade do caminho acaba sofrendo menos morte. E numa extrapolação desses achados, que são achados de bancada, né, em culturas de células e tudo, tem esse trabalho que é um trabalho muito interessante do Dr. Protti, do grupo italiano, onde ele testou o mesmo conceito, mas no modelo in vivo, no modelo suíno. Então, foi quase uma década depois, eles publicaram esse estudo, onde eles fizeram o seguinte: eles submetiam os porquinhos à ventilação mecânica, de tal forma que a deformação pulmonar, o strain pulmonar, fosse equivalente a 2,5 vezes o volume pulmonar de repouso. Isso eles identificavam através de tomografia de raio-x, num modelo semelhante ao que eles fizeram num trabalho prévio em pulmões saudáveis. O que eles queriam testar nesse trabalho é que tipo de deformação é a que é maléfica para o pulmão. É a deformação máxima, quer dizer, o volume total a que o pulmão chega quando você ventila, ou é só aquela que é cíclica, que fica no tal do estica e puxa, né, a cada ciclo respiratório. Então, eles tinham 4 grupos, um grupo onde nos 4 grupos a deformação era a mesma, máxima, de 2,5 vezes o volume pulmonar de repouso. No primeiro grupo, ele saía dessa capacidade pulmonar total e deixava o pulmão esvaziar totalmente, com PIP de 0. No segundo grupo, ele fazia uma variação cíclica dessa deformação 25% menor, no terceiro, 50% menor, e no quarto, 75% menor, tudo isso à custa de PIPs progressivamente maiores. E o que é que eles observaram? Então, esses 4 gráficos mostram a variação da pressão de platô ao longo do tempo em relação ao momento basal para cada um dos 4 grupos. O primeiro grupo em que o volume corrente era maior, porque você deixava o pulmão esvaziar completamente. O que eles observaram é que a pressão de platô progressivamente aumentava, porque estava acontecendo lesão pulmonar, edema pulmonar. No segundo grupo, onde ele limitava a deformação cíclica, a pressão de platô também aumentava, mas ela demorava um pouco mais para começar a aumentar, né? Então, já existia um certo retardo
na geração da lesão pulmonar. O terceiro grupo, o retardo, era ainda maior, e o quarto grupo não teve lesão, medida dessa forma, não teve lesão nenhuma, né? A pressão de platô até caiu um pouquinho. Quando eles fizeram tomografia desses porquinhos, o que é que eles observaram? Aqui no eixo Y é a massa do pulmão, e no eixo X, o começo do protocolo e o final do protocolo, para os 4 grupos diferentes. Então, o primeiro grupo, aquele grupo que deformava mais, um aumento grande da massa pulmonar por edema, e praticamente todos os animais morriam antes das 54 horas de ventilação mecânica, que era o tempo que eles observavam os animais. No segundo grupo, já acontecia um comportamento mais heterogêneo, alguns aumentavam bastante a massa, ficavam demasiados, outros não. O terceiro grupo, também um comportamento homogêneo, e o quarto grupo, não havia edema pulmonar, né? Então, era um grupo protegido dessa lesão pulmonar. Um outro conceito é o conceito de biotrauma. O biotrauma também é um conceito já antigo, desde 1999, do grupo do Dr. Slutsky, que eles mostravam. Isso aqui também eram células cultura de células epiteliais, e eles deformavam essas células, e eles mediam a concentração de algumas citocinas no sobrenadante, no caso especificamente de L8. Células deformadas por 12 horas, por 24 horas e por 48 horas. E os gráficos mostram que a concentração de L8 no sobrenadante das células deformadas, ela era maior, e tanto maior quanto maior o tempo de deformação também. Esse mesmo grupo mostrou que a deformação cíclica também levava a maior produção de L8 por essas células do que a deformação estática. Então, aqui vocês veem nesse gráfico a concentração de L8 no sobrenadante. As barras claras são deformação estática, aqui no caso de 30%, e as barras pretas são deformação cíclica de 20 e 40 deformações por minuto. Aí vocês veem que a deformação cíclica ela é mais danosa do que a deformação estática. Esse é um outro trabalho que expandiu esse conceito de biotrauma para trazer para a prática clínica uma explicação que era muito desejada e antecipada, né? Então, vocês sabem que a maioria dos pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo morrem de disfunção de múltiplos órgãos, não morrem da insuficiência respiratória per se. Então, esse estudo é um estudo também do grupo do Dr. Slutsky, muito importante nesse sentido. Foi publicado no começo dos anos 2000, que eles mediam o índice de apoptose em diversos órgãos, intestino, rim e até no próprio pulmão, de animais submetidos a ventilações, a dois tipos de ventilação. Uma ventilação com volumes correntes protetores de 5 a 7 ml por quilo e com PIPs mais altas, de 9 a 12 centímetros de água, e um outro grupo que recebia volume corrente bem mais alto, não protetor, de 15 a 17 ml por quilo e com PIP de 0 a 3. Em relação ao grupo que era um grupo protegido, o grupo desprotegido com volumes correntes altos e PIPs baixas mostrou índice de apoptose muito maior em células intestinais e em células renais, mostrando que o que você faz no pulmão, né, o estiramento pulmonar e a inflamação gerada localmente pode ganhar a circulação sistêmica e causar lesão à distância, né? Isso ajudou a explicar por que pacientes primariamente com um quadro pulmonar podem, por exemplo, evoluir com disfunção de múltiplos órgãos. E chegando já ao fim dos nossos mecanismos de lesão pulmonar, então tem esse outro mecanismo que existia essa dúvida, né? Qual é a prioridade desses mecanismos de lesão todos, né? Será que a hiperdistensão é mais importante? Será que a deformação excessiva é mais maléfica ou é a abertura e fechamento cíclicos? Então, nesse estudo muito elegante feito pelo Dr. João Batista Borges em Uppsala, na Suécia, ele fez tomografia computadorizada e tomografia por emissão de pósitrons em porquinhos submetidos à lesão pulmonar. Então, eles eram submetidos a grandes pressões de distensão, grandes volumes correntes, e como vocês podem ver aqui nas imagens, uma imagem de tomografia na expiração e outra imagem na inspiração. Então, existe uma coexistência, na verdade, dos diversos mecanismos de lesão. Por exemplo, essa região está colapsada na expiração, ela
reabre na inspiração, então abertura e fechamento cíclico. Essa outra região é uma região que está pobremente aerada na expiração e que está normalmente aerada na inspiração, então é uma deformação grande. Existe também a região de hiperdistensão. E o que ele mostrou, então, essa imagem em escala de calor, né, quanto mais claro, amarelo ou até branco, quer dizer mais inflamação, mais captação de glicose, e nesse cenário a captação de glicose significa inflamação neutrofílica. Então vocês veem que a inflamação ela se concentra nas regiões de maior deformação, né, onde o pulmão está sofrendo maior deformação, e para surpresa da maioria das pessoas, aquela região que sofria abertura e fechamento cíclicas não foi a região que mais inflamou. Então, essa ideia de que o pulmão residual, né, o pulmão que permanece aerado e que acaba levando nas costas o peso de ventilar todo o que antes fazia o pulmão como um todo, né, esses pulmões, às vezes, com grande quantidade de colapso, deixam um pulmão residual pequeno, que é o que o professor Gattinoni chamou de baby lung. Né? Então, fatalmente, quando você tem uma quantidade de colapso a mais de que metade do pulmão, quer dizer que a quantidade de pulmão disponível para ventilar é muito pequena e talvez ele precise ventilar mais do que ele toleraria sem que sofresse lesão. Esse é o conceito do baby lung, do professor Gattinoni. Então ele já falava desde a década de 80, né? No final da década de 80, trate o baby lung com delicadeza. Esse é um conceito que a gente vai voltar a falar muitas vezes hoje. Então, agora eu queria mudar um pouco de página, né? A gente vai falar, então, esses são os fundamentos, né? Os pilares da lesão pulmonar pela ventilação mecânica. Agora nós vamos falar um pouco sobre os diversos estudos, né, que aconteceram ao longo dessas últimas décadas e como evoluiu esse conceito de proteção pulmonar até chegar ao que a gente entende hoje como padrão ouro da proteção pulmonar em termos de ventilação mecânica. Então, um dos primeiros estudos nesse sentido foi um estudo do Dr. Hickling, Dr. Keith Hickling, 2 estudos na verdade, onde ele lançou um conceito que é extremamente importante hoje em dia, que é o conceito da hipercapnia permissiva, utilizando volumes correntes deliberadamente baixos. Né? Então, foi primeiro um estudo retrospectivo, com mais ou menos 50 pacientes. Esses pacientes todos preenchiam o critério para ARDS, né, utilizando o score de lesão pulmonar de Murray, então tinha um score de lesão pulmonar acima de 2,5. Né? O score de Murray, para quem não conhece, é um score que leva em conta tanto a PIP que você aplica, a complacência do pulmão, a relação PF e o aspecto radiográfico. Ele é muito utilizado ainda em algumas áreas, não é mais utilizado para o diagnóstico de ARDS, como vocês bem sabem. E o que ele fez nesse estudo foi descrever que usar volumes correntes baixos, e já naquela época ele usava volumes correntes de até 5 ml por quilo, e deixando deliberadamente o paciente com CO2 mais alto, a tal da estratégia de hipercapnia permissiva, era viável. Né? Ele não tinha grupo controle, então não era um estudo randomizado, então não tinha como ele dizer se aquilo era melhor do que fazer diferente. Mas o que ele fez foi comparar com a mortalidade prevista pelo Apache, então eram pacientes que pela gravidade deveriam morrer mais, então morrer mais ou menos 50% do que ele previa que deveriam morrer pelo Apache. 4 anos depois, ele repetiu o estudo com mais 53 pacientes e mostrou que essa estratégia era uma estratégia segura. Eu chamo a atenção para esse gráfico mostra a frequência respiratória no eixo Y e mostra a PCO2 que o paciente tinha, PCO2 máxima, na verdade, no eixo X. E observem que em torno de 40% dos pacientes tinham CO2 acima de 60, né, tinham CO2 alto, mesmo com folga de frequência muitas vezes de 15, 20. Então, de fato, era uma estratégia deliberada de deixar o CO2 mais alto, com o objetivo de proteger o pulmão. O ano de 98 foi um ano meio de ouro para a proteção pulmonar. Então, saíram 2 estudos, no mesmo número do New England, na verdade, um estudo canadense, que era liderado pelo Dr. Thomas Stewart, e também pelo Dr. Arthur Slutsky. Esse estudo incluiu 120 pacientes, eram 8 centros diferentes, e os pacientes eles tinham que ter, para entrar no estudo, uma relação PF abaixo de 250, apesar de PIP acima de 5 centímetros de água, tinham que ter opacidades bilaterais na radiografia, e essas opacidades não podiam ser atribuídas a edema cardiogênico, mais ou menos como a gente faz o diagnóstico de ARDS hoje em dia. Uma diferença nesse estudo é que eles também incluíam pacientes com sepse e grandes queimados pelo grande risco desses pacientes desenvolverem insuficiência respiratória.
O braço protetor desse estudo era o seguinte, então, volume controlado, onda de fluxo decrescente, volume corrente 8 ml por quilo ou menos. A pressão de pico era limitada a 30 centímetros de água. Então, e o alvo de oxigenação era em torno de 89 a 93%. A PIP podia variar de 5 até 20 e o alvo era manter a FiO2 abaixo de 50. Eles olharam a sobrevida desses pacientes, né, essa é a curva de Kaplan-Meier, em que você vê o percentual de pacientes vivos ao longo do tempo, o grupo com volume corrente baixo e o grupo controle, e os dois grupos tiveram uma sobrevida absolutamente igual, sobrevida idêntica, não houve diferença nenhuma no desfecho primário do estudo, que era sobrevida hospitalar. E aí, nesse mesmo número do New England, saiu esse estudo brasileiro, que era um estudo liderado pelo professor Marcelo Amato e pelo professor Carlos Carvalho, um estudo que incluiu 53 pacientes em 2 centros, e os critérios de entrada eram mais ou menos parecidos, né? Tinham que ter um score de lesão pulmonar pelo score de Murray de 2,5 ou mais. Agora, a estratégia protetora, a intervenção era bem diferente. Então, o braço protetor, ele tinha uma manobra de recrutamento com CPAP de 40 centímetros de água por 40 segundos, e a PIP aplicada era uma PIP 2 centímetros acima do ponto de inflexão na curva pressão-volume de baixo fluxo, né? A curva quase estática. O volume corrente aplicado era o volume corrente baixo no braço protetor, 6 ml quilo versus 12 no grupo controle. E o grupo protetor também tinha uma diferença em termos de alvo de CO2, então ele permitia que o paciente fizesse hipercapnia até atingir valores de 80 milímetros de mercúrio no braço de intervenção. E o que eles observaram, né, na curva de sobrevida, de novo uma curva de Kaplan-Meier aqui, percentual de pacientes vivos ao longo do tempo no braço controle, e a percentual de pacientes vivos no braço intervenção. Então foi um estudo que teve 38% de mortalidade cumulativa no braço intervenção contra 71% de mortalidade cumulativa no braço controle. Isso é um grande tamanho de efeito, com o número necessário para tratar de 3 pacientes para salvar uma vida. Os contrastes metodológicos entre esses dois estudos, eles foram muitos, mas eles foram insuficientes naquela época para justificar que esse achado do estudo brasileiro fosse aplicado de forma indiscriminada, vamos dizer assim, a toda a população com AIDS, por alguns motivos. Primeiro, o grupo controle tinha uma mortalidade muito alta, maior do que o que se observava nos outros estudos e nas séries dos países desenvolvidos, né? Segundo, houve uma taxa de extubação acidental muito alta e, mais importante, tinha mais ou menos 15% dos pacientes que tinham como causa da síndrome do desconforto respiratório leptospirose, que é uma coisa que praticamente não se vê no mundo desenvolvido. Então, ficou um pouco ainda em aberto se esse achado do estudo brasileiro era um achado que se podia confiar ou um achado que não ia ser reproduzido em outros estudos. E o cenário ficou ainda muito pior depois que saíram 2 outros estudos, um estudo francês e um estudo americano. Então, esse primeiro é um estudo americano. O estudo americano era um estudo fase 2, e o objetivo principal desse estudo era ver efeitos adversos e potenciais benefícios de uma estratégia de volume corrente baixo. Foi um estudo relativamente pequeno, que incluiu 52 pacientes em 4 hospitais diferentes, com esses critérios de inclusão aí que vocês vão ver que vão se repetir várias vezes, né? Então, relação PF abaixo de 200, hoje em dia a gente chama isso de SARA moderada e grave, né? Relação PF abaixo de 200 por edema pulmonar não cardiogênico, ou seja, edema pulmonar de alta permeabilidade. O alvo do volume corrente no braço intervenção era de 5 a 8 ml por quilo, o alvo no braço controle era de 10 a 12 ml por quilo, a pressão de platô no braço intervenção era, como vocês conhecem hoje em dia, limitada a 30 centímetros de água. E o que eles observaram, né? Então, volume corrente no braço controle era em torno de 10, no braço intervenção em torno de 8, então ele conseguiu fazer atingir o objetivo dele, que era aplicar um volume corrente mais baixo. Ele conseguiu uma pressão de platô também mais baixa do que no braço intervenção. A PIP e a FiO2 eram super equivalentes nos 2 braços, não houve diferença entre os dois. E o que ele observou em termos de reversão da insuficiência respiratória? Reversão da insuficiência respiratória aqui definida como mais de 2 dias, mais do que 48 horas, sem a necessidade de suporte ventilatório. Então, esse era o braço controle,
Então, vocês veem que vai aumentando progressivamente a quantidade de pacientes livres de suporte ventilatório ao longo do tempo e o braço intervenção sem diferença nenhuma em relação ao braço controle. Então, foi um estudo negativo. O estudo francês foi publicado ainda em 1998, quando saiu o estudo brasileiro. Então, era um estudo maior do que o americano, ele incluiu 116 pacientes, multicêntrico, em 25 hospitais diferentes. E os pacientes eles precisavam ter, de novo, edema pulmonar não cardiogênico, com score de lesão pulmonar de Murray acima de 2,5. A ventilação protetora nesse estudo era aplicar um volume corrente baixo, entre 6, podia chegar até 10 ml por quilo, mas o alvo era mais para 6 ml por quilo. Pressão de platô, a pressão de platô podia chegar até 25, 30, e a escolha da PIP era idêntica nos dois braços, e ela acontecia inclusive antes do paciente ser randomizado. Eles aumentavam a PIP progressivamente, de 5 em 5 centímetros de água, né, e a PIP que era escolhida, o máximo era 15, a PIP escolhida era a PIP que dava a melhor oxigenação desde que não causasse prejuízo hemodinâmico. Então, os dois braços tinham como objetivo normocapnia, então ninguém fazia hipercapnia permissiva nesse estudo. Então, o que vocês notam aqui nesse gráfico de volume corrente aplicado é que no braço controle tinha um volume corrente de 10, mediano. No braço de intervenção, ele conseguiu reduzir o volume corrente para uma mediana de 7. A pressão de platô era mais alta no braço controle do que no braço de intervenção, que tinha pressão de platô menor do que 30 centímetros de água. E o que ele observou em termos de sobrevida, de novo a curva de Kaplan-Meier, os pacientes do braço controle e os pacientes do braço intervenção com P de 0,39. Então, ele falhou em rejeitar a hipótese nula de que os tratamentos não eram diferentes, né? Então, não conseguiu mostrar diferença, basicamente. Então, agora, se vocês fizerem as contas, são 3 estudos negativos, né? O canadense, o francês e o americano, estudos maiores até do que o brasileiro, só um estudo positivo, que era o brasileiro, e com algumas particularidades assim, epidemiológicas que colocavam um pouco em xeque se esse resultado era um resultado aplicável para o resto do mundo ou não. E aí veio um grande estudo, por uma rede que foi formada para estudar síndrome de desconforto, a rede ARDSNet, ou ARDS Network. Essa rede incluiu 861 pacientes em 10 centros diferentes. Os pacientes eles precisavam ter critério, agora se aproxima mais do nosso critério de SARA hoje em dia, então relação PF abaixo de 300 milímetros de mercúrio por edema não cardiogênico, e a estratégia protetora era a estratégia que vocês devem conhecer, imagino aplicar, beira-leito, volume corrente de 4 a 6 ml por quilo. Pela primeira vez surgiu a história do por quilo de peso predito, né, que com base em sexo e altura, pressões de platô inferiores a 30 centímetros de água, salvo algumas exceções. Então, existiam algumas situações em que você podia desrespeitar esse critério, principalmente em situação de acidemia grave. E o grupo controle era um grupo que tinha um volume de 12 ml por quilo, a pressão podia chegar até 50 centímetros de água. Ninguém era submetido à manobra de recrutamento, né, e os dois braços objetivavam a normocapnia. Então, os dois braços também utilizavam uma tabela que é uma tabela que escolhia a PIP através de combinações pré-fixadas de PIP e FiO2, com essa tabela que vocês podem ver aí. E aí o que eles observaram, em termos de sobrevida, essa de novo é a curva de Kaplan-Meier, né? Então, mostrando que houve um ganho, sim, de sobrevida, né? Então, conseguiram reproduzir o estudo brasileiro, mostrando que a aplicação de volumes correntes baixos é capaz de diminuir mortalidade em pacientes com síndrome do desconforto. E aqui a gente chama de volume corrente baixo, mas vale uma ressalva, né? Se vocês forem olhar, a maioria dos mamíferos respira em condições normais em 6 ml por quilo de peso predito, né? Em condição de doença, porque a demanda metabólica aumenta, porque a ventilação de espaço morto também aumenta, é que a gente tem uma tendência a respirar mais do que isso, né? Mas seria mais justo chamar de ventilação com volumes correntes fisiológicos do que propriamente volumes correntes baixos.
O estudo ARMA, que esse que eu acabei de apresentar para vocês, ele restringiu a avaliação dele a uma avaliação do volume corrente, baixo versus alto. Lembrem que no estudo brasileiro, além do volume corrente, existia a aplicação de manobra de recrutamento e de PIPs setadas conforme a curva pressão-volume no ventilador. Então, o estudo ARMA tentou ver agora, o estudo Alveolar, desculpa, tentou ver agora, nesse outro estudo com mais de 500 pacientes, se aplicando volume corrente baixo nos dois braços, fazia alguma diferença aplicar PIPs mais altas em um braço, né, o braço intervenção. Então, nesse estudo foram 549 pacientes, estudo multicêntrico, critérios de ARDS, de SARA, volume de 6 para os dois braços, e a manobra, o grupo que recebeu PIP mais alta, recebia também uma PIP através de uma tabela PIP FiO2, como vocês podem ver aqui, e essa tabela aplicava para cada FiO2 PIPs mais altas do que a tabela anterior. Vou voltar um slide para vocês poderem comparar. Então, aqui para FI de 30%, por exemplo, a PIP era de 5. No grupo PIP alta, para a mesma FI, a PIP era 12. Então, vocês vão ver que esse era o principal contraste entre os braços. Nos 80 primeiros pacientes, eles chegaram a fazer manobra de recrutamento, mas a percepção de quem estava incluindo no estudo era de que aquilo não estava ajudando, então essa manobra de recrutamento foi abandonada. E o que eles observaram é que houve um certo azar no estudo, então os pacientes no braço, PIP alta, foram um pouquinho mais velhos e com relação PF um pouquinho pior, mas não houve diferença entre os braços em termos de sobrevida. Então foi um estudo negativo. Isso foi 2004. 2008, 4 anos depois, no mesmo número do JAMA, saíram 2 estudos, um estudo francês e um canadense. Né? O estudo canadense, esse estudo que chama LOVES, foi um estudo grande, que incluiu quase 1.000 pacientes em diversos centros, estudo multicêntrico. Eles faziam volume corrente baixo nos dois braços, e de novo eles tentaram ver se utilizar PIP mais alta em um braço fazia diferença. Eles faziam manobra de recrutamento com CPAP de 40 centímetros de água por 40 segundos, né? E eles utilizavam uma tabelinha, como essas que vocês estão vendo aqui, em que um braço recebia PIPs mais altas do que o outro braço. Quem caísse no braço PIP alta, começava no centro da tabela, com PIP de 20, e caminhava para a esquerda ou para a direita, conforme a oxigenação. E o que eles observaram foi ausência de diferença de sobrevida entre os braços de intervenção e controle. O estudo canadense é o estudo Express, foi um estudo grande também, que incluiu quase 800 pacientes. Esse tinha uma estratégia um pouquinho diferente. Então, o que eles faziam? Era também volume corrente baixo, 6 ml por quilo nos dois braços, mas como é que eles aplicavam essa PIP mais alta? Então, o que era fixado era um platô de 28 a 30 no braço de intervenção. Então, com esse platô de 28 a 30, você aplicava um volume corrente de 6 ml por quilo, e para você conseguir fazer isso, você tinha que ir baixando a PIP para que o platô ficasse em 28 a 30. Então, quanto mais você baixava a PIP, mais aumentava o volume corrente até que você chegava no 6 ml por quilo. Era assim que era setada a PIP. Então, o que eles observaram em relação a um braço que tinha PIP com uma PIP menor, né, de 5 a 9 centímetros de água? Em termos de mortalidade, não houve diferença significante, né, não houve diferença estatística entre os braços. Em termos de necessidade de assistência ventilatória, ou ventilator free days, o braço intervenção teve uma vantagem em relação ao braço controle. E eles fizeram depois uma análise pós-hoc em pacientes mais graves, só com SARA moderada e grave, relação PF abaixo de 200, houve uma certa tendência de melhora de mortalidade e se preservou o benefício em termos de ventilator free days, dias livres de ventilação mecânica no braço de intervenção. Então foi um estudo que foi visto, apesar de que a rigor como estudo negativo, um estudo negativo com alguma vantagem do braço de intervenção. Eu não trouxe aqui para vocês verem, mas depois disso houve uma meta-análise do Dr. Briel, sugerindo que para esses pacientes com ARDS moderada e grave, havia uma vantagem de PIPs mais altas. Houve outros 2 estudos, né, que utilizaram uma estratégia também totalmente diferente, que era guiar a PIP com base na pressão esofágica. O estudo EPIVENT, então eu não vou entrar aqui em detalhes, mas basicamente você passa um balão esofágico e tenta aumentar a PIP para que a pressão através do pulmão, a pressão transpulmonar fique positiva. Então, o estudo usou essa estratégia, então
ficava com a pressão transpulmonar positiva no braço intervenção, como vocês veem aqui. Isso levou a um ganho de troca gasosa e uma tendência de ganho em termos de mortalidade. Mais ou menos 10 anos depois, o mesmo grupo, aquele era um estudo unicêntrico, agora liderou um estudo multicêntrico para testar essa hipótese, com algumas pequenas diferenças metodológicas que eu acho que não vem muito ao caso, e mostrou, na verdade, falhou em mostrar alguma diferença, algum benefício dessa estratégia guiada pela pressão esofágica em relação à estratégia ARDSNet guiada pela tabela PIP-FO2. E aí, mais recentemente, veio o estudo, um dos últimos estudos que eu vou mostrar para vocês, o estudo ART, um estudo grande, também multicêntrico, a maior parte dos centros no Brasil. O objetivo do estudo ART era ver se uma estratégia de recrutamento alveolar associada com PIPs mais altas era melhor do que uma estratégia padrão sem recrutamento com PIPs mais baixas. Então, ele incluiu 1.010 pacientes, volume corrente baixo nos dois braços, pressão de platô limitada, recrutamento relativamente agressivo num dos braços, volume controlado também nos dois braços, e a PIP era escolhida conforme uma manobra decremental de PIP complacência. Escolhi a PIP com base na melhor complacência nessa manobra decremental. E o que eles observaram foi que, contrário à hipótese do estudo, observaram um aumento de 20% na taxa de mortalidade dos pacientes que foram submetidos a PIP mais alta com manobra de recrutamento. Esse estudo depois foi feita uma análise pós-hoc no estudo ART para tentar entender por que o estudo não só falhou em mostrar a diferença, como mostrou até uma diferença para o lado que não se esperava. Então, foi feita essa análise pós-hoc, que a gente chama de enriquecimento prognóstico. Será que se a gente tivesse incluído pacientes com maior potencial de benefício, ou seja, pacientes mais graves, o estudo teria tido o mesmo resultado? Então, ele publicado pelo Dr. Zampieri no British Journal of Anesthesia em 2019, mostrando que, se você olha a pressão de distensão, a driving pressure basal, o risco que é maior de morrer no braço intervenção, ele pode até inverter no braço intervenção se você aplica essa estratégia para pacientes que são muito mais graves. Lógico que isso é um estudo gerador de hipóteses, né? Então, existe uma meta-análise de 2018, já publicada depois do ART, mostrando que para o uso da PIP ainda não se sabe, ainda há muita incerteza. Vocês vão que o intervalo de confiança cruza o 1, então não se sabe se é benéfico ou não utilizar a PIP mais alta para pacientes com ARDS. Acho que, por fim, tem o estudo de posição prona, né, o PROSERVA, publicado em 2013, são quase 500 pacientes em diversos centros, pacientes com relação PF abaixo de 150 se beneficiaram de uma forma exuberante, né? Foi um benefício muito grande em termos de mortalidade, com um risco relativo de 0,39, isso quer dizer uma redução de 61% de mortalidade em média, se você coloca pacientes com ARDS, relação PF abaixo de 150, em posição prona por pelo menos 16 horas por dia. E aí, como é que a gente está, então? Como que esses conceitos que foram criados, desenvolvidos ao longo dessas décadas, aí estão sendo usados na prática, né? Então, esses trabalhos do Dr. Esteban mostraram o seguinte: então, se você olha o volume corrente ao longo dos anos, de 98 para cá, o volume corrente vem lentamente reduzindo, né? Se você olha, a barra preta é o percentual de pacientes considerados com a ventilação considerada protetora, né? Volume corrente baixo, pressão de platô baixa. Passou de 29% em 98 para quase 70% em 2010. Então, houve um certo progresso em termos de aplicação desses princípios da estratégia protetora. Ao passo que, em termos de mortalidade, não houve um benefício tão óbvio assim. Então, isso aconteceu também num estudo mais recente do Dr. Bellani, publicado no JAMA em 2016, o Lung Safe, mostrando que, apesar de quase 2/3 de pacientes com pressão de platô abaixo de 30, com volume corrente abaixo de 8, a mortalidade continua alta, em torno de 35%. Quais são as opções para isso daí? Será que a gente está errando em algum lugar? Será que a gente atingiu o máximo que a gente consegue conferir em termos de proteção pulmonar? E a gente volta um pouco para a prancheta e lembra, né, desses grandes pesquisadores, Dr. Keith Hickey, em 94, ele já dizia assim: a maior parte do pulmão na ARDS é consolidada. Lembre que só tem um pouquinho de pulmão disponível para ventilar. O professor Marcelo Amato, em 98, falava: a pressão de distensão é talvez o melhor marcador de lesão pulmonar.
E o professor Gattinoni, na década de 80, falava, ó, trate o baby lung com cuidado, né? Então, esse é o conceito do baby lung, é um conceito muito importante para a proteção pulmonar. Eu vou dar uma relembrada para vocês. Então, imagina, a gente sabe que o tamanho do pulmão, ele depende das dimensões corpóreas em termos de altura e depende do sexo, mas não depende da dimensão corpórea peso, porque o peso envolve a gordura que você acumula ao longo da vida e isso não tem a ver com o tamanho que o pulmão chegou a desenvolver. Então, a gente sabe isso desde da prova de função pulmonar, né? Então, sexo e altura são muito mais relacionados com o tamanho do pulmão do que peso. Então, imagina esses dois pacientes, se você fosse usar um volume corrente com base no peso real, você ia colocar um volume muito grande para esse pulmão aqui da direita, onde o paciente é obeso, mas tem o mesmo tamanho do pulmão desse paciente que não é obeso, gerando pressões transpulmonares mais altas e deformações maiores. Então, tem esse trabalho que incluiu 150 pacientes submetidos à tomografia dos italianos, onde eles mediram o tamanho do pulmão aerado através da tomografia e correlacionaram com essas medidas que a gente usa para calcular o volume corrente que a gente aplica ao paciente, né? Então, o tamanho do pulmão aerado não tem relação nenhuma com o peso real do paciente. Você vê o QR quadrado de 0. Eles fizeram com o peso ideal também. Então, o peso ideal tem uma relação já melhor, mas é uma relação que é muito pobre. É um R quadrado de 0,02. Né? Isso é fácil de entender, porque o peso ideal tem a ver com o tamanho do pulmão normal do paciente. E o tamanho do pulmão aerado pode ser muito diferente do tamanho do pulmão normal, dependendo do tanto de colapso que o paciente tem. Então, o professor Gattinoni lançou um conceito que a gente adaptou depois, que é um conceito muito interessante, de quem é um excelente marcador do tamanho do pulmão aerado, do tamanho do baby lung, é a complacência do sistema respiratório medida beira-leito. Então, vocês veem nessa curva que quanto maior o tamanho do pulmão aerado, maior a complacência do sistema respiratório. Então, como é que a gente aplica esse conceito beira-leito? Então, se a complacência desse paciente normal é de 50 ml por centímetro de água, quando ele tem a maior parte do pulmão colapsado, a complacência cai para 10. Como a gente usa isso, beira-leito, para aplicar um volume corrente adequado para esse tamanho de pulmão funcionante? Então, a gente usa o conceito da normalização do volume corrente pelo tamanho do pulmão, e só que a gente, no lugar de usar o peso ideal como uma medida do tamanho do pulmão, a gente usa a própria complacência do sistema respiratório. Se vocês lembrarem, volume corrente e complacência. Complacência é volume por pressão, então isso aqui é exatamente equivalente à pressão de distensão. Né? A pressão de distensão, ela se correlaciona muito melhor do que qualquer outra dessas variáveis com o estresse pulmonar. Então, isso foi o que a gente testou em 2015, né, onde a gente incluiu quase 4.000 pacientes, né, dos diversos estudos de proteção, e a gente mostrou que o risco de morrer, e não só o risco de morrer, mas a pressão de distensão era uma variável que mediava esse risco, estava no caminho causal da morte. Quanto maior a pressão de distensão, maior o risco de morte. Né? E observem aqui que essas faixas cinza, cinza escuro e azul, que alguns pacientes com pressão de distensão extremamente elevada tinham um volume corrente, por exemplo, de 5,7 ml por quilo. Então, nem sempre é suficiente você olhar para o volume corrente aplicado. Então, quando a gente pega os pacientes já com ajustes protetores, com pressão de platô baixa e volume corrente baixo, você separa em pacientes com pressão de distensão baixa e pressão de distensão alta, ainda existe uma vantagem adicional de você aplicar pressões de distensão mais baixas. Ao passo que você separa, por exemplo, volumes correntes mais baixos do que 6, já não aparece benefício nenhum. Então, esse conceito de pressão de distensão permitiu uma outra consequência, né? Teve uma outra consequência muito interessante, que foi fazer as pazes com todos aqueles estudos que eu mostrei para vocês, que pareciam que foram estudos negativos. Né? Então, se a gente olha sob essa ótica, com esse prisma da pressão de distensão, e a gente vê quanto é que cada estudo conseguiu reduzir em termos de pressão de distensão em relação ao braço controle, a gente cria uma previsão de redução de mortalidade que é totalmente compatível com os resultados dos diversos estudos. Então, só para concluir, então, a proteção pulmonar deve respeitar os princípios de Ville, que a gente revisou lá no começo. Então, como que a gente ajusta o ventilador
para proteger o pulmão. Volume corrente baixo, ml por quilo de peso ideal, de 4 a 6 ml por quilo de peso ideal. A PIP deve ser pelo menos suficiente para oxigenar adequadamente o paciente. Deve-se limitar a pressão de platô a 30 centímetros de água. Tentar aplicar pressões de distensão baixas, de preferência abaixo de 14, se possível, centímetros de água. Limitar, quando você utilizar a pressão esofágica, você guiar pela pressão transpulmonar e manter a pressão transpulmonar acima de 0, né, entre 0 e 6 centímetros de água. Recrutamento alveolar em casos selecionados, em hipoxemia refratária. Posição prona em pacientes com relação PF abaixo de 150. Agora podemos abrir para dúvidas, né, Daniel? Sim, doutor Eduardo, queria agradecer aqui essa excelente aula, tenho certeza que foi muito proveitoso. É interessante, doutor, que além de coordenador de produtos hoje, né, responsável pela linha de ventiladores da Dräger, eu também sou fisioterapeuta de formação, né? E eu entendo o quanto é importante a gente ter um equipamento que ajude os profissionais na prática clínica do dia a dia, com o objetivo de trazer os melhores resultados para os nossos pacientes, né, para os pacientes. Por isso, vamos ouvir um pouquinho o que os profissionais que já utilizaram o novo ventilador Evita V600, o que eles têm a falar sobre esses ventiladores. Aí também aproveitem esse momento, pessoal, para fazerem suas perguntas, que a gente vai responder logo em seguida, tá? Pode soltar o vídeo aí, pessoal. Ventiladores de alta qualidade quando comparados com os ventiladores antigos. Então são ventiladores com layout diferente, tipos de terapias diferentes, onde a Dräger agora consegue mostrar para a gente resultados excepcionais durante a ventilação. Evita V600, excelentes ventiladores que nos ajudaram a fazer o diferencial nessa pandemia. Adquirimos 3 unidades do Evita V600 que se mostraram para o nosso serviço de enfermagem muito úteis e práticos de usar. Podemos observar que a interface dele é bastante simples, o que facilita o uso dos operadores e inclusive para a própria manutenção, com poucas peças de reposição, com poucos sensores e de fácil acesso, que facilita o serviço da engenharia clínica. Nós conseguimos ter acesso ao menu de forma simples pelo touchscreen e avaliar melhor esse paciente, né, conduzir melhor a ventilação desse paciente e, através de uma ventilação protetora, darmos condições para ele ter uma ventilação mais adequada. E nós temos 3 opções de ventilar esse paciente, de forma invasiva, não invasiva e também pelo alto fluxo. Também se mostrou muito versátil no que se refere à parte de retirada de suas peças para serem mandadas para a CME para esterilização. Então, se nós temos um ventilador bom do nosso lado, a gente consegue fazer milagres no paciente, digamos assim. Nos trazem mais segurança e quem sai ganhando com tudo isso é o paciente. Bom, pessoal, voltamos aqui. Doutor Eduardo, temos algumas perguntas aqui. Vamos começar aqui pela primeira, ok? Há equipamentos que possuem avaliação do ponto de curvatura máxima no laço PV de baixo fluxo.
Nesse caso, como a avaliação se dá na expiração, o doutor entende que a avaliação desse ponto poderia ser mais interessante para a determinação da PIP do que a avaliação do ponto de inflexão inferior? Entendi. Então, só repetindo um pouco a pergunta para ver se eu entendi, Daniel. Falando de alguns aparelhos, são poucos, né, que fazem a curva fluxo-volume de baixo fluxo. Exatamente. A alça expiratória, que é uma coisa incomum. Perfeito. É uma coisa então, incomum. E a pergunta, acho que deve ter vindo, talvez, por conta de pelo menos um estudo que eu mostrei aqui, que usa a curva PV para setar a PIP com base na alça inspiratória, né? Então, fazer o ponto de inflexão inferior mais 2 centímetros de água. Na época daquele estudo, que foi o estudo brasileiro, em 98, se achava que o ponto de inflexão inferior da alça inspiratória era um ponto que identificava um pulmão praticamente todo aberto, né? E acima daquela pressão você estava ventilando um pulmão homogêneo. Depois os estudos de tomografia mostraram que isso era um engano, né? Que o recrutamento ele continua acontecendo muitas vezes por pressões muito acima do ponto de inflexão inferior. Então, se você atinge um envelope pulmonar e atinge um recrutamento além do ponto de inflexão inferior, o ponto de inflexão da curva expiratória é um ponto que te deixa aproveitar a esterese pulmonar. Porque o ponto de inflexão da curva expiratória é um ponto que identifica quando começa a haver um colapso de forma significativa pulmonar. E esse colapso ele acontece muitas vezes em pressões que são até inferiores às pressões de abertura. Então você consegue abrir o pulmão, manter o pulmão aberto e utilizando um marcador mecânico ali de que o pulmão continua aberto. Então, não conheço nenhum estudo que testou isso, muito menos algum estudo randomizado que mostra que isso clinicamente é superior, mas faz sentido fisiopatológico. Perfeito. Lembrando que isso é uma ferramenta que tem possibilidade aqui nos novos ventiladores V600, tá? Obrigado, doutor. Próxima pergunta. Em relação à ventilação espontânea, como avaliar se o ventilador está induzindo lesão pulmonar? Apenas avaliando o volume corrente ou há algo além que possa ser feito? Essa pergunta é excelente. Na verdade, é um assunto super quente na literatura, existe um conceito que é o conceito de Patient Self-Inflicted Lung Injury. Em português quer dizer assim, a lesão que o paciente causa nele mesmo, né? A vile auto-infligida. Né? Então, e isso acontece em potencial nessa fase de transição, em que muitas vezes a pessoa não está com o pulmão normal ainda, então a gente sabe que o drive respiratório, ou seja, aquela vontade de respirar, vem principalmente de duas fontes. Uma fonte são os gases respiratórios, né? Então a pessoa tenta respirar para ter um pH bom, e a segunda fonte é uma fonte de mecanorreceptores pulmonares. Então existe um drive acentuado em pessoas que têm um pulmão machucado e inflamado. Então, nessa fase de transição, muitos pacientes, quando você superficializa, tira o bloqueio neuromuscular, se ele estiver bloqueado, deixa ele menos sedado para ele começar a interagir com o ventilador e começar a ventilação assistida, muitos deles começam a fazer muito esforço. Né? Então, e como é que a gente sabe se o esforço está excessivo ou não? Como eu mostrei para vocês, talvez o volume corrente seja um marcador insuficiente desse esforço. Certamente, se o paciente está fazendo o volume corrente alto demais, esse paciente deve estar fazendo a PCILI. Mas, às vezes, o paciente está fazendo o volume corrente que é no alvo, vamos dizer, 6 ml por quilo de peso ideal, e ainda assim ele pode estar se machucando. Então, hoje em dia, existem alguns trabalhos surgindo nisso, e é um tópico de estudo, imagino que vai ser intenso nos próximos anos, inclusive motivo de discórdia entre grandes nomes na ventilação mecânica, né, como, por exemplo, não sei se vocês viram, se não tiveram a oportunidade de ver, vale a pena ler as cartas do Dr. Gattinone e do Dr. Tobin, né, brigando sobre o assunto. Então, mas o que a gente faz hoje em dia, beira-leito? A gente faz manobras de pausas expiratória e inspiratória. E com isso a gente consegue ter acesso ao esforço que o paciente está exercendo no ventilador. Uma outra possibilidade seria uma monitorização mais invasiva através de balão esofágico. Então isso, óbvio, não está disponível em todos os lugares e nem todo mundo está querendo invadir o paciente nesse momento. Mas beira-leito, uma forma prática é fazer pausa inspiratória e expiratória.
doutora, aproveitando um pouco esse tema aí, em relação à P01, ela pode auxiliar na condução da ventilação protetora? Bacana, outra pergunta legal e tem tudo a ver com a pergunta anterior, né? Então, existem algumas pessoas que propuseram, então tem um grupo italiano, um grupo canadense, eles propuseram essas manobras diferentes, manobra de pausa ins e pausa ex, mostraram inclusive que isso guarda relação com como o paciente vai evoluir, então tem relação clínica com a gravidade da evolução, inclusive com mortalidade. Existe uma outra proposta de como identificar esse paciente que tem um drive aumentado, que é usar essa medida substituta do drive do paciente, né, que é o P.1. Então, quem está fazendo isso, e tem um estudo em andamento, Daniel, na verdade, utilizando o P.1 como um alvo, né, que é o estudo CAVIARS, do Dr. Laurent Brochard, estudo multicêntrico que está utilizando o P.1. Então, pacientes que têm P.1 muito alto, salvo engano, no estudo é acima de 4, então tem P.1 muito alto, ele identifica esse paciente, você precisa fazer alguma coisa. Então, tem uma série de intervenções que podem ser feitas para você tentar diminuir o drive do paciente, além de apenas você sedar mais o paciente. Então, por exemplo, o Dr. Brochard aumenta a FiO2 para ficar com um dos moduladores do drive, a gente sabe que é FiO2. Então, mesmo com o paciente com a saturação já normal, ele deixa a saturação um pouco acima do normal, que alguns pacientes isso faz muito, outros não faz diferença nenhuma, mas em alguns faz bastante diferença. A gente, no Hospital das Clínicas, evita a acidemia. Então, a gente, se o paciente tiver com pH, mesmo dentro da faixa do normal, mas abaixo de 7,35, 7,37, a gente tenta corrigir se tiver um componente metabólico da acidemia. Então, e tem tratar mais agressivamente do delírio, então tem uma série de medidas que você pode fazer para tentar evitar esse drive exacerbado. E o P.1 certamente é uma forma de você identificar esse paciente. Teremos novidades aí, então. Bom, seguindo aqui, doutor, na experiência diária, como o senhor avaliaria o uso de modos ventilatórios diferenciados, como, por exemplo, a PRV e ventilação proporcional, por exemplo? Tá. Essa pergunta eu acho excelente e eu acho que a minha resposta vai acho que talvez convencer todo mundo que está assistindo que eu não tenho conflito de interesse nenhum. Então, para mim, assim, modo ventilatório, quanto mais simples, melhor. Então, de preferência, aquele que você sabe fazer, assim, de olho fechado. De qualquer jeito, você consegue fazer com o pé nas costas, como a gente fala brincando. Então, os modos controlados, eu dou preferência ao modo controle da pressão, por um motivo muito simples, que na fase de transição, às vezes o modo controle da volume, ele pode gerar um tipo de assincronia que é muito grave, que é potencialmente muito grave, que é o duplo disparo. Você programa 6 ml por quilo, o paciente faz 12. Então, na fase de transição, ele pode ser arriscado. Então, os modos controlados da pressão têm essa vantagem de o paciente estar relativamente protegido desse volume dobrado. E na fase assistida, eu acho que o feijão com arroz resolve quase tudo, que é modo pressão de suporte. Mas isso, de novo, você tem que fazer o que você está acostumado a fazer. Então, tem alguns serviços que aplicam a PRV sempre. Então, eles sabem fazer a PRV melhor do que ninguém. Então, faz a PRV, não tem problema nenhum. Mas aqui no Brasil, a gente tem muita tradição de fazer PSV. Então, PSV resolve. Então, faz o PSV bem feito, que resolve quase todos os casos. E modo IPAV, né, que você perguntou? Isso, proporcional, né? Modo proporcional, ventilação assistida proporcional. Então, eu tenho... Primeiro, que eu acho que pressão de suporte resolve quase tudo. E segundo, que eu acho que o modo proporcional, ele pode ter algumas cascas de banana que a pessoa precisa estar muito bem treinada para conseguir usar bem. Então, se for um modo proporcional em que existe o cálculo automatizado da mecânica pulmonar, né, como disponível em alguns ventiladores, assim, existe uma casca de banana que eu vejo muito frequente, que é quando o paciente está ativando a musculatura respiratória, o cálculo da compacência fica errado. Então, a proporção que você vai dar de assistência vai ficar uma proporção de assistência errada também. Então, eu acho que, de novo, se você souber muito bem aplicar o PAV, o modo proporcional qualquer, você pode fazer, porque você vai saber, inclusive, identificar essa limitação do modo. Mas se você não está acostumado a fazer, eu não recomendo você se aventurar num modo novo, porque você pode cometer erros graves. Perfeito, muito bom, esclarecedor. Acho que mais uma questão aqui para a gente finalizar, doutor. Qual a opinião do senhor
quanto ao uso de óxido nítrico em pacientes com SARA? Tá. Perguntas são boas e difíceis, né? Então, eu acho que o óxido nítrico ele tem um lugar reservado na hipoxemia refratária. Assim, o óxido nítrico como estratégia protetora, ele não ganhou o espaço que se imaginou que ele pudesse ter, mas eu acho que ele ainda está lá no rol de estratégias que você pode aplicar para o paciente com hipoxemia refratária. Então, existem algumas características muito importantes do óxido nítrico. Primeiro, que a resposta ao óxido nítrico, excetuando, lógico, aqueles pacientes com sobrecarga de ventrículo direito, né, um corpo pulmonar e tudo. A gente está falando de óxido nítrico como estratégia ventilatória. Então, para os pacientes que têm oxigênio muito baixo, eu acho que só tem um jeito de descobrir se vai funcionar, que é tentando, né? Então, o óxido nítrico ele tem uma desvantagem, vamos dizer assim, que mesmo nos pacientes em que ele funciona, ele geralmente o efeito é perdido ao longo de alguns dias, geralmente 2, 3 dias você vai perdendo o efeito do óxido nítrico, e isso é uma característica, porque o óxido nítrico, não sei se todo mundo entende como é que funciona, ele funciona assim, você dá um vasodilatador potente, que é o óxido nítrico, de forma inalada. Então, esse óxido nítrico vai chegar preferencialmente nas regiões que são bem ventiladas. Então, ele chega num alvéolo bem ventilado e ele promove vasodilatação do vaso que está chegando lá naquele alvéolo. E aí, com isso, você vai promover um roubo de fluxo de sangue para as regiões bem ventiladas. Então, existe uma vasodilatação seletiva das regiões bem ventiladas. Com o tempo, ele é extremamente difusível. Então, com o tempo, aquele óxido nítrico difunde para regiões mal ventiladas, e aquelas regiões mal ventiladas também vão ter vasodilatação. Então, você perde a seletividade e, portanto, perde o ganho de VQ, né, de melhora de acoplamento, ventilação, perfusão. Esse é um dos motivos, inclusive, que você deve tentar usar a concentração mais baixa possível de óxido nítrico para atingir o efeito desejável. Então, que muitas vezes fica em 2,5, 5 ppm. Né? Eu vejo muitas pessoas utilizando 20, 30, 40 ppm, e muitas vezes, para o mesmo efeito, você podia estar usando 5, 2,5 e prolongar um pouco o efeito benéfico do óxido nítrico. Perfeito. Então, mas aí, eu acho que o espaço, o nicho que ele ocupa hoje em dia é para hipoxemia refratária. Ok. Bom, acho que chegamos ao final do nosso webinar aqui hoje. Próximo slide, por favor, doutor. Vou deixar aqui os nossos contatos também, para caso vocês queiram mais informações. Acho que mais um, né? Mais um tem os contatos. Próximo slide. Mas, acho que é isso. Isso, perfeito. Se vocês tiverem mais interesse, mais informações para os nossos ventiladores, a gente está aí à disposição. Por favor, entrem em contato. Agradeço demais, doutor Eduardo, pela sua presença aqui. Acho que foi muito esclarecedor, foi ótimo. Quem ficou aí, acho que aproveitou bastante. E estamos à disposição e nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado a todos pela audiência. Foi um prazer estar aqui hoje. Espero que tenham aproveitado. Ventiladores de alta qualidade quando comparados com os ventiladores antigos. Então são ventiladores com layout diferente, tipos de terapias diferentes, onde a Dräger agora consegue mostrar para a gente resultados excepcionais durante a ventilação. Evita V600, excelentes ventiladores que nos ajudaram a fazer o diferencial nessa pandemia. Adquirimos 3 unidades do Evita V600 que se mostraram para o nosso serviço de enfermagem muito úteis e práticos de usar. Podemos observar que a interface dele é bastante simples, o que facilita o uso dos operadores e inclusive para a própria manutenção, com poucas peças de reposição, com poucos sensores e de fácil acesso, que facilita o serviço da engenharia clínica. Nós conseguimos ter acesso ao menu de forma simples pelo touchscreen e avaliar melhor esse paciente
né, conduzir melhor a ventilação desse paciente e, através de uma ventilação protetora, darmos condições para ele ter uma ventilação mais adequada. E nós temos 3 opções de ventilar esse paciente, de forma invasiva, não invasiva e também pelo alto fluxo. Também se mostrou muito versátil no que se refere à parte de retirada de suas peças para serem mandadas para a CME para esterilização. Então, se nós temos um ventilador bom no nosso lado, a gente consegue fazer milagres no paciente, digamos assim. Nos trazem mais segurança e quem sai ganhando com tudo isso é o paciente.